Boa noite, queridos alunos. Bom, estou aqui para falar um pouquinho do material, tá? Do caderno que vocês receberam, São Paulo Faz Escola. O de vocês é colorido, o meu aqui é Xerox, tá? Então, só para falar um pouquinho, tá? Do caderno de vocês e do material de apoio que vocês receberam, tá? Então, um está complementando o outro, certo? Então, é para fazer com calma, nada correndo, tá? Porque nós estamos avaliando vocês, tá certo? Tá aqui começando com o caderno de vocês, tá? Tem uma pequena saudação, certo? Depois aqui a atividade é um tema controverso. Controverso porque ele causa polêmica, né? Algumas pessoas concordam, outras não. Então sempre é algo assim, polêmico para se pensar, tá? Então eles começam falando da tatuagem, uma madeira antiga, que não é de hoje, que as pessoas usam para modificar o corpo, enfim. Então, é todo um texto introdutivo aqui, tá? Aí tem alguns links, né, se vocês acharem pertinente. Tem também uma videoaula do Centro de Mídias, tá? Se vocês quiserem pesquisar, também vai estar falando a mesma coisa da tatuagem. Essa videoaula é do dia 14/5. Então, é só colocar lá no YouTube, videoaula, né, a data 14/5, 8º ano. Vai falar sobre isso. Pesquisa sobre a tatuagem, de onde surgiu. Então, tem a mola completinha, tá? Aí, esse quadro aqui da página, que o meu não tem página aqui, mas essa é a primeira atividade, é a opinião de vocês, tá? Um parágrafo que tenha 3 linhas, 4 linhas, 5, né, que eu acho legal, tá? Para vocês colocarem o que vocês pensam sobre, tá? Está ligado à estética? A estética é essa parte bonita do corpo. Ou simplesmente é um querer do momento, ou algo impulsivo. Você quer, acabou, e porque eu quero, né? Como se fosse uma birra, uma manha. Então, o que seria isso, tá? Então, coloquem aí, caprichem nesse desenvolvimento, tá? Não é para colocar qualquer coisa, não. É para escrever, tá bom? Então, nessa página 7, tá? Aí tem o caderno de vocês, que antes de fazer isso aqui, se vocês quiserem ler mais, leiam aqui, tá? Toda essa introdução, antes de fazer essa atividade 1. Tem bastante coisa legal aqui, tá? Tem bastante informação, tá certo? Na página 1 aqui do caderno de apoio. Aí a página 2 também, tem mais textos falando. Aí depois vocês vão pra... Aí volta aqui pra atividade, pra completar essa atividade, tá? Então leiam bastante sobre o tema e voltem depois, tá? Pra preencher esse quadro, certo? Que é da página 7 do caderno de vocês. Aí depois tem a atividade 2, né? Tatuagem sim ou não, a opinião em foco. É um jornal, tá? É uma notícia. Os fatos são todos verdadeiros, não se esqueçam disso, tá? Que no jornal, numa notícia, ninguém mente, nem tem como mentir. A linguagem é formal, né? Uma linguagem culta, escrita corretíssima, tá? Aí depois é para responder as questões, assim que vocês lerem o texto, pode ver que algumas palavras estão com letra maiúscula. Para quê que elas estão com letra maiúscula, será? Tá? É para chamar atenção? Para que é? É para realçar? Tá? O que marcaria isso? Tá? Essas letras maiúsculas, o sim, o não, o realmente. O que vocês acham? Tá? Qual é o ponto de vista da autora? O que ela pensa sobre essa número 1? Quais aspectos ela propõe que sejam considerados além desse posicionamento? Quanto à tatuagem em menores de idade, o que ela fala, tá? Então tá fácil. O que ela tá falando aí? A C. Você concorda com o ponto de vista dela? Sim ou não? Por quê? Para colocar o porquê aí, se concorda, se discorda. Eu discordo porque tal coisa. Eu concordo é para escrever. Não é para ficar colocando legal, acho legal e não, hein?
Vocês já sabem disso, não precisa disso, tá? Aí a 2, né? No que eu falei agora. Letra maiúscula chama caixa alta, que apareceu aí o sim, o não, realmente, para quê? Tá contrapondo, um contraponto de ideias? Tá contradizendo alguma coisa? Tá negando? Tá realçando as ideias, tá dando uma importância aí para as ideias? Tá repetindo as ideias? Ou oposição, é o contrário, o antônimo? Então, para que vocês acham que o sim, o não realmente foram escritos com letra maiúscula? Aí, para responder as questões de 3 a 6, observe o período inicial do texto, que é esse pedacinho aí. Século XXI, ser moderno é correr risco, é quebrar tabus, é a expressão da nossa liberdade de ser, de sentir, de causar, avalando alicerces tão demodês. Eu não sei o que é causar e nem demodês. Ou dicionário no Google, tá? Só ir lá, vão digitar lá o significado que vai aparecer. Aí o termo démodé tem origem francesa. Do ponto de vista da variedade linguística, trata-se o quê? Essa palavra démodé. O neologismo? O neologismo é quando já existe a palavra e a gente acaba inventando outra por cima dela. Estrangeirismo? Ela é estrangeira, tá? Ela veio de outro país, se alojou aqui, tá igual muitas outras palavras aí. É arcaica, é antiga? Ou esse demodé é uma palavra que tem um erro gráfico, um erro de escrita? Então, pesquisem também. Tem dúvida, vai lá e pesquisa, tá? Aí a 5 tá falando do emprego das aspas no termo causar. Indica o que no texto? Ela tá entre aspas porque é uma expressão de gíria? Porque a autora usou o termo equivocadamente, quer dizer, erradamente? Ou esse termo causar entre aspas está adquirindo um sentido diferente de motivar? Então, de acordo com isso, quais afirmações aí em relação ao termo causar estão corretas, tá? Que vocês acharem, marca o X. É só prestar atenção, tá? Não está difícil, não. Aí, virando a página 10. Observe o período. Então, antes de fazer, tá? Esse exercício 6 tá falando de conjunção. O que é conjunção? A conjunção é uma palavrinha que liga uma frase a outra, tá? E essa conjunção vai estabelecer algumas ideias. Então, antes de responder essas 6, antes das 6, vocês vão vir aqui na matéria sobre conjunções, tá? Então, aqui já tá falando o que são conjunções, que é esse termo que liga uma ou duas palavras e tem um valor, tá? Então, você tá sempre falando aí quais são as conjunções, as principais, tá vendo? Conjunção aditiva. Aditiva tem ideia de adição, de soma. Quais são as principais? Estão aqui, o e, o nem, não só, mas também, tá fácil. Adversativa, que é 2. Oposição, contraste, o contrário. Tá? Tem as principais conjunções também, tá fácil. Presta atenção nas principais conjunções. Alternativa, alternância, né? Hipótese, que seria essa 3 aí. As principais estão aí também. Ora, ora, já, já, tá? As conclusivas, a 4 da ideia de conclusão. Tá falando quais são aí as principais conjunções. A explicativa, razão, motivo, tem aí as principais. Viu aqui as conjunções, volta aqui no exercício 6 e a conjunção entretanto, da ideia do que. Então, tá fácil essa daí também, é só vir aqui na matéria conjunção e volta e responde, tá? A atividade 3, um tema, diversos discursos e diferentes pontos de vista. Então, tá falando aqui que é um ponto de vista, é como se fosse uma opinião, tá? Uma avaliação, que cada um tem a sua,
tá? Aí tá falando o que é ser tatuador. Ser tatuador é... Aí tem embaixo o que seria ser tatuador. Nesse pequeno texto aí, certo? Vai até a página 11, tá? A opinião dele. Depois tem o texto 2. Eu sempre fui movida pela arte. Uma outra pessoa também que acaba fazendo um desenho na perna, tá? Aqui ela fala que a arte do corpo. Ela fala que ela tem várias tatuagens e cada tatuagem que ela tem um significado, enfim, tá? Tem um outro texto aí, o texto 2. Aí analisar comparativamente, 1 e o 2. Tá falando de pessoas do discurso. Que pessoas que são essas? Ah, eu esqueci o que é pessoas do discurso. Aí vocês vão pegar lá o material, tá? O outro material que não é esse caderno, que está na página 4 e está falando das pessoas do discurso. Quem são? No caso, a primeira, que somos nós, que falamos, eu, né? A segunda, que seria tu. Quem que é a segunda? Aqui está me ouvindo. E pode até ter uma terceira pessoa, que é aquela da qual nós estamos falando, tá? Então, essas são as pessoas do discurso, igual os pronomes eu, tu, ele ou ela, tá? Aí tem um exemplo aqui em cima. Olha aí. João, você já viu a Mulher Maravilha? Ainda não. E você? Então, na primeira frase, o Rafa fala. O Rafa tá falando, ele é a primeira pessoa. O João está escutando o que o Rafa fala. Então, o João é a segunda. E do que eles estão falando? Do filme. Então, seria a terceira pessoa. Então, essas são as pessoas do discurso. Então, antes de responder, tá? Vai lá no material, a parte, tá? E vê que pessoa do discurso, primeira, segunda ou terceira, predomina. Ah, é primeira, é segunda, tá? Então, primeira é a pessoa que está falando, segunda é a pessoa com quem eu estou falando, e a terceira seria a pessoa de quem eu e essa segunda pessoa estamos falando. Aí a B, a predominância da pessoa do discurso pode ser justificada pela organização e finalidade da linguagem do gênero, tá? Por exemplo, você fala assim, predomina a primeira pessoa. Aí, pela organização e pela finalidade da linguagem, é por isso, tá? Que eu sei que está em primeira pessoa devido à organização. E para que serve o tipo de texto? Aí tá falando no texto 1, como o enunciador. E enunciador é aquele que fala, aquele que está anunciando, se manifesta em relação à prática da tatuagem. Como que ele se manifesta? O que ele fala? E no texto 2, como que ocorre essa manifestação? Né? E a tatuagem comparada com o quê? Tá? Então, não tá difícil, não. Presta atenção. Aí, continuando, aí tem o texto 3. Né? Pra que tatuador se eu tenho canetinha hidrocor? Tatuador, hidrocor. Estão rimando. Olha que bonitinho, tá? Aí no texto 3, né, é considerado um jogo de palavras que produz certo efeito de musicalidade poética. Qual é esse jogo? O que tá, né, rimando com o que aí? Que relação se estabelece entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal? Então, vocês têm também no material explicando o que é linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é aquela que tem as palavras. Lembram disso? Linguagem verbal tem a escrita e não verbal é a imagem, tá? E se eu tenho a linguagem verbal e não verbal? Então, a gente fala que a gente tem a linguagem mista. Isso também está sendo explicado no material, tá? Naquele que veio à parte, na página 6, falando o que é linguagem verbal e o que é linguagem não verbal. Também tá fácil para responder essa daqui, tá?
levante hipóteses, tá? Aqui vocês vão pensar, tá? A gente nunca chega numa resposta certa, porque a palavra hidrocor foi representada com diferentes cores, tá? Por que que foi? Será para chamar atenção? É para usar o tipo de palavra, para relacionar o tipo de palavra com aquilo que ela representa? O que que vocês acham, tá? A 4, diferentemente dos textos 1 e 2, qual é o ponto de vista do enunciador? Então, o enunciador é aquele que fala. Qual é o ponto de vista dele? No texto 3, em relação à prática da tatuagem, ele fala o quê? Aí eles vão falar como vocês chegaram a essa análise. Aí, com base nas respostas às questões anteriores, comente. Quem é o público-alvo? Lembra que o público-alvo é para quem, quando eu faço um texto, esse texto se dirige a quem? Para quem? Para jovem, adulto, velho, idoso, criança, para quem? E qual é o produto divulgado? O que eles estão divulgando aí nesse texto, tá? O texto 4 fala da tatuagem também. Então já seria um outro texto, tá? O texto 5 também, tá? A doutora Maria Inês é uma especialista, ela está falando sobre os cuidados que deve ter com a tatuagem. Pode ver que a linguagem também é formal, é correta, porque é uma doutora que está falando. Então, não tem nem como usar gíria, não tem nem como usar a linguagem coloquial do dia a dia, tá? Então, tá falando que os textos 4 e 5 foram produzidos por especialistas da área da saúde, por pessoas que sabem. Em ambos, quer dizer, nos dois, ocorre emprego de aspas. Para que serve as aspas? Ah, não lembro para que serve aspas. Tem o uso das aspas, tá? Quando a gente quer colocar entre aspas uma palavra estrangeira. Num texto, esqueceu de colocar travessão, coloca aspas para marcar a fala de uma pessoa, tá? Ou se alguma pessoa está falando, eu coloco entre aspas a fala dela e depois eu coloco lá. Primeira pessoa fala, a gente coloca a fala dela, depois fecha aspas, disse fulana de tal, tá? Então é para isso que serve as aspas. Ela serve como destaque de uma palavra estrangeira. Ela serve para eu colocar, quando alguém fala alguma coisa, fazer a citação de alguém, tá? Então, para que foi usada essas aspas? Aí no texto 4, o enunciador, que é aquele que fala, manifesta-se favorável ou contrário à prática da tatuagem? Ele é favorável, né? Ele concorda em tal, ele não concorda em tal coisa. Então, em que situações, tá? Aí vocês vão reler o texto 5, nessa 3 aqui, e analise como se constrói a argumentação. O que é a argumentação? Que vai estar aqui também, tá? Naquele material de apoio, página 9, tá? O que é a argumentação? É quando a gente quer alguma coisa. Eu quero um celular. Então, eu vou ter que convencer meu pai, meu avô, meu tio, minha tia me dá. Então, os argumentos, as provas, tá? Que eu vou convencer, eles têm que ser, assim, convincentes, tem que ser muito bons esses argumentos, tá? Então, argumentos são as minhas provas, tudo aquilo que eu vou falar para convencer, tá? Aí, aqui no material de apoio que vocês receberam, tem um exemplo de argumento, né? Quando vocês querem trocar o aparelho celular e para tentar convencer, né, os pais a darem um novo, vocês têm que usar argumentos. Por que vocês estão precisando do celular? Então, isso é um argumento, tá? Então, nessa 3, está pedindo para vocês lerem, né, o texto, como se constrói a argumentação. Assinale no texto a presença de diferentes tipos de argumentos. Quais são os tipos de argumentos que aparecem no texto? Aí vocês vão lá naquele material de apoio de vocês, tá? Está na página 9 e na página 10. Aqui tem vários tipos de argumentos. O argumento de autoridade, tá falando aí, resumindo, ele sempre vai aparecer entre aspas. Segundo dizia o Papa,
Segundo dizia o Dr. Drauzio Varela, sempre aparece entre aspas. Então, por que de autoridade? Que é alguma autoridade que está falando. O argumento baseado no consenso é aquele argumento que a gente sempre vai ter uma verdade, tá? Como vai afirmar uma história que foi inventada uma vacina, que em relação ao coronavírus, então toda informação verdadeira, a gente fala que é baseada no consenso, tá? O argumento baseado em fato concreto, para defender a sua tese, você usa como argumentos retirados de resultados de pesquisa, ou pesquisa, algum gráfico que foi visto, que foi feito, numa entrevista, tá? Então, fato concreto porque alguém falou, alguém pesquisou, foi lá, tá? Na televisão, no jornal, então tem como a gente provar também. Argumento com base no raciocínio lógico, que é o 4, é conhecido também como argumento por causa e consequência. Um dos dados mais importantes entre os encontrados foi que os adolescentes dependem do celular, por quê? Então, sempre a gente apresenta uma ideia e a conclusão dessa ideia. Então, a gente fala que elas foram pautadas baseadas nesse raciocínio lógico, que a pessoa pensa, logicamente que ela teve provas, foi lá, escreveu, tá? Então, é aquilo que ela tenta defender. Aí, depois tem esse argumento da competência linguística. No caso, quem vai defender a sua tese vai usar a linguagem adequada, tá? Aí tem um exemplo que fala assim: não sou biólogo e tenho que puxar pela memória dos tempos de colegial para recordar a diferença entre uma mitocôndria e uma espermatogônia, tá? Então, quer dizer, a pessoa entende, na verdade. Então, aqui, competência linguística por quê? Ele sabe do assunto que ele está falando. Então, aqui ele está se referindo à biologia, tá? Depois, agora, nesses exercícios, vocês vão ver o tipo, vocês vão redigir. O que é redigir? Escrever, tá? Um argumento de autoridade, que tem alguém lá, algum especialista falando, tá? Aí vocês vão escrever na B, um argumento baseado no consenso sobre o tema, tá? Aí volta lá para ver o que é o consenso. Aí a D, baseada em fatos concretos, tá? Alguém fez uma pesquisa, colocou lá uma causa, né? Um motivo, a consequência daquilo lá, tá? Sobre o texto tatuagem. Aí, um argumento com base no raciocínio lógico, né? Alguém que foi lá, fez uma pesquisa, comprovou, alguém que fez a tatuagem gostou, tá? Então, tudo comprovadamente. Vocês vão redigir e escrever um parágrafo, tá? E a F, usando o argumento da competência linguística. Alguém comparou alguma coisa, né? Ou com um termo científico, com um termo biológico. Daí vocês vão escrever um parágrafo em 3 a 4 linhas, não se esqueçam, tá? Sobre o tema tatuagem. Então, tem todo esse material para ler, falando, informando, tá? Não tem como não errar, não tem como errar, na verdade, tá? Desculpa aí que eu me empolguei aqui para tá falando. Aí, voltando pro caderno de vocês, aí tem um quadro, tá? Parágrafo, linha, tipo de argumento e excerto. Então, aqui, ó, nessa terceira aqui, ó, tá? Analise como se constrói a argumentação. Analise no texto a apresentação de diferentes tipos de argumentos. Transcreva no quadro a seguir. Que parágrafo que está, qual é a linha, o tipo de argumento que foi usado, se é argumento que a gente acabou de ver aqui, tá? Se é argumento baseado de autoridade, se é argumento de consenso, se é argumento baseado em fato concreto. Então, aqui vocês vão colocar o tipo de argumento. Então, antes de fazer essa 14, vocês vão voltar lá no material de vocês, na página 10 e 11, que é o material de apoio, e colocar que tipo de argumento, tá? Aqui tá falando aqui de novo
dos tipos de argumentos de autoridade, quando a gente fala de alguma autoridade, médicos, especialistas, do consenso, tá? Onde está baseado em todo fato histórico, tá? E social como verdadeiros também, tem que ser algo que dá para comprovar. Argumento baseado em dados concretos, se teve pesquisa, se alguém falou no jornal, no noticiário, relatório, gráfico, tabela, tá? Raciocínio lógico, aquilo que eu falei de causa e consequência, né? O motivo e o porquê, tá? E competência linguística é quando a gente acaba, assim, usando a modalidade adequada à situação. Linguagem corretíssima, termos científicos, tá? Biológicos, enfim. Depois tem o texto 6. A tatuagem não é, né? Continua no texto. A tatuagem não é apenas a escolha de um belo desenho. Então, tudo tem que ter um significado para fazer uma tatuagem, né? Chegar lá e já ir fazendo essa tatuagem, tá? Aí tem as perguntas, recursos verbais e não verbais. Então, os recursos verbais são a escrita e os não verbais são as imagens. Então, como esses recursos articulam-se? Como que eles se misturam? Que um tem a ver com o outro na produção de sentidos? A expressão cuide-se faz um apelo direto ao interlocutor. Interlocutor é aquela pessoa que participa. Que modo verbal tem aí? Fala assim, meu Deus, o que é o modo verbal? Eu esqueci o modo verbal. O modo verbal nós temos 3, tá? Eu tenho o modo subjuntivo, que é aquele modo que eu tenho dúvida. Fala assim, ó, se eu pudesse ir à praia, eu iria. Então, esse é o subjuntivo. O indicativo é certeza. Nós fomos à praia no ano passado. Então, você já foi. E o imperativo é ordem, conselho, pedido. Feche a boca, faça a sua lição, faça uma tatuagem, não fale alto, silêncio. Então, esse é o modo imperativo. Então, nós temos 3. Indicativo, certeza. Subjuntivo, dúvida. Imperativo, ordem, conselho, pedido. Tá? Então, em relação aos modos aí. Qual é responsável pelo sentido de apelo? Que está apelando? É o indicativo? É o subjuntivo ou é o imperativo? Tá? O texto apresenta características de anúncio publicitário. Qual é o produto que ele divulga? O que ele está divulgando? O texto 6. E quem é o provável interlocutor? Tá? Quem é que está participando? Interlocutor é aquela pessoa que participa. Quem participa? E o texto 7, passo a passo, antes e depois da tatuagem, tá? Tá explicando aqui também, tá? Um outro texto, como é que se dá, né? Aí na página 15 também tem a finalidade do texto, a finalidade é para que serve esse tipo de texto. Aí tem o antes e o depois, né? Que a pessoa faz a tatuagem, quais são os cuidados que ela tem que tomar, tá? Então, a finalidade. Tem no material também de vocês falando da finalidade. Então, a finalidade é para que serve. Qual a finalidade da primeira parte lá do texto? Então, a finalidade é para que serve o texto. Que tempo e modo verbal. Então, o modo verbal eu acabei de explicar. Que é o indicativo, tem no material também, tá? Olha aqui os tempos e os modos. Olha, indicativo, subjuntivo e imperativo. E tem os tempos também, que é o presente, pretérito é a mesma coisa que passado e o futuro. Então, aqui tá perguntando que modo, que tempo e modo verbal, tá? Que predominam aí no anúncio, que aparece mais. Qual é a finalidade da segunda parte? Para que serve a segunda parte? Que tempo e modo verbal, tá? Considere a organização do texto, o suporte. O que é o suporte? O suporte é onde aparece. E a finalidade, para que serve? Quem é o provável interlocutor? Então, o interlocutor é aquele que participa. Quem seria o provável? Provável. Então, quando fala provável, não tem nada certo ainda, tá?
E a atividade 4, a organização do artigo de opinião, tá? O artigo de opinião é um texto em que vai sempre aparecer uma ideia, tá? A gente tem que defender essa ideia. E dessa ideia, a gente tem que ter os argumentos. Porque não adianta nada eu ter uma ideia se eu não tenho os argumentos, que a gente acabou de ver que são os motivos, as razões. Então, tem vários tipos de argumentos. Nós temos 5 tipos de argumentos, tá? Então, por exemplo, se eu vou falar que o celular é bom, que todo aluno deveria usar o celular em sala de aula, esse seria a minha tese, minha ideia principal, porque ele vai aprender mais. Beleza, então como que eu vou ter que provar agora? Então, eu vou ter que usar vários tipos de argumentos. E depois que eu acabei de provar tudo que eu tô falando, eu vou concluir o que eu coloquei no início e o que eu coloquei no final, tá? Então, isso é um artigo de opinião. Então, no material de vocês, na página 12, vai estar falando do artigo de opinião e as principais características do artigo, tá? Olha lá, depois tem até uns exercícios para vocês responderem, tá certo? E aqui também, tá? Vocês vão retomar a leitura da atividade 2 e analise como a linguagem se organiza. O título, qual é o título da atividade 2 do texto? O tema do que se trata, questão controversa, aquela questão polêmica, qual é a tese defendida, a ideia principal, o que ela defende, contextualização do tema, como que esse tema está contextualizado no nosso dia a dia, com o quê? E quais são as provas, né? O argumento 1, o 2 e o 3. Quais são os contra aquilo que a pessoa não concorda, e qual a conclusão, tá? Então, depois tem a atividade 5, né? As retomadas, debate, algumas dicas. Tem um podcast também, tá? E aqui nesse material de apoio tem tudo aquilo que vocês precisam para fazer no caderno de vocês, tá bom? Olha, eu espero ter ajudado, então eu estou à disposição, tá? E faça com cuidado, leiam. Não entendeu? Manda no grupo. Não quer mandar no grupo? Manda particular que eu respondo, tá? Então, eu tô esperando por vocês, tá bom? Um abraço, obrigada.